Este é o Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo de você, cidadão. E é com imenso prazer que a gente faz essa aproximação com o jovem juiz Regis Castilho, que é juiz em Guarulhos, diretor da APAMAGES, e uma longa história, inclusive de participação no nosso programa, e um novo entrevistado que todo mundo vai lembrar dele quando ouvir, mas pessoalmente um prazer muito grande, Luiz Gustavo Medina, que está na bancada dos programas mais famosos hoje na rádio brasileira, que é Fim de Expediente, ao lado do Dan Stuba, né? Exato. Doutor e doutor também da informação, um prazer muito grande recebê-los em nosso programa. Começar com você, Luiz Gustavo, que está debutando no nosso programa aqui. Quero que seja a primeira de muitas participações, porque eu tenho certeza que nosso telespectador vai aprender um pouquinho mais sobre a importância desses veículos, imprensa, judiciário, para transformar essa sociedade tão ávida por mudanças. Bom, obrigado pelo convite. Na verdade, eu acho que todo mundo precisa de informação, né? A gente lá no Fim de Expediente, a gente não é jornalista, mas a gente tenta passar informação. A gente teve o prazer de ter o Regis esse ano lá participando de um programa. E lá a gente pôde perceber que uma das coisas que a gente sabe muito pouco é sobre justiça, sobre leis, sobre quem faz o quê, né? A gente brinca que a gente parece que está sempre reclamando para a pessoa errada do problema. Então eu acho que a gente tem informação e acho que isso cabe aos juízes ou ao judiciário, eu não sei a quem, passar para a população de quem são os culpados, né? Porque uma coisa que eu aprendi com o Regis nesse programa foi que muitas vezes o juiz ou o judiciário, ele simplesmente cumpre uma lei, mas a lei não é feita por ele. Então a gente está cobrando dos juízes uma coisa que não cabe a eles. E eu acho que isso é uma coisa que a população, não que eu seja mais bem informado ou mais bem formado do que todo mundo, mas é uma coisa que eu não tinha a menor ideia, por exemplo. E imagino que se eu não tinha a menor ideia, muita gente também não tinha a menor ideia. Então é uma coisa que eu acho que precisa ser também trabalhado para que as pessoas saibam de quem cobrar. Tá certo. Doutor Regis, que parcela de culpa que tem o Poder Judiciário nesse processo tão bem apontado pelo Medina aqui de falta de informação? Falta ao Judiciário melhor se comunicar, falta ao Judiciário reclamar mais. Afinal de contas, o que falta para o Judiciário passar essa informação tão preciosa? Não, a culpa não é nossa. E muitas vezes a gente ouve algumas barbaridades até na própria imprensa, juiz trabalhando de terça, quarta e quinta, que nem de longe corresponde a uma realidade de produtividade, pelo menos em São Paulo, 5 milhões de sentenças proferidas apenas em 2009. Bom, obrigado novamente, Luciano, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com uma figura ilustre da rádio brasileira, Gustavo Nada Medina. ilustre. E, na verdade, nós juízes não nos comunicamos muito bem com a sociedade civil. O que me parece claro é que há um dever de que prestemos informações, prestemos contas dessa função pública tão importante, tão grave que nos é acometida. E, nesse ponto, a sociedade civil mais organizada, muitas vezes é carente de informações. Nós fazemos um programa, nós vamos a escolas públicas levar informações a adolescentes e crianças. E nós vemos muitas vezes que os próprios professores têm dúvidas que nós não sabíamos que havia. E ouvindo a imprensa, o que se passa na mídia, nós podemos precisar exatamente isso que foi mencionado pelo Luiz Gustavo Medina, que muitas das responsabilidades não são devidamente divisadas. E, na verdade, quando se fala em justiça mesmo, a palavra justiça, ela abarca uma série de organismos, não só o Poder Judiciário, mas também promotores, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia da União, a própria OAB, os advogados privados, a Polícia Civil. Existe toda uma ordem de funções exercidas de instituições envolvidas na prestação jurisdicional. E muitas vezes também só se fala na jurisdição criminal, aquela que é mais fulgurante, aquela que chega mais à sociedade civil. Mas o que importa é o seguinte, os juízes precisam desempenhar adequadamente essa função de prestar contas, de levar à população o conhecimento acerca do que é feito nos tribunais, que são proferidas 5 milhões de sentenças, talvez 200 ou 300 milhões de decisões interlocutórias e despachos são proferidos por juízes anualmente.
há milhões também de audiências presididas, portanto, há muito trabalho sendo feito e muitas vezes não há tanta eficiência ou não se produz tantos efeitos porque a legislação, como o Luiz Gustavo já antecipou, não foi preparada adequadamente para que renda efeitos. Então, muitas vezes, muito embora haja um trabalho profícuo, não há o resultado esperado, inclusive por nós, juízes. Você sabe que o nosso programa é só às sextas, e às sextas a gente repercute de uma maneira muito informal o que aconteceu na semana. E evidentemente que nesses 4 anos aconteceram muitas coisas relacionadas à justiça, e eu brinco com o juiz que toda vez que a gente fala sobre o assunto, a gente fala como cidadão, quer dizer, aquilo me incomoda. Por que um habeas corpus parece tão rápido para um e não é tão rápido para outro? Por que esse tem liberdade? A gente está conversando como cidadão ali, como se a gente estivesse, nós somos amigos, como se a gente estivesse numa mesa de um bar ou de um restaurante conversando sobre coisas da semana. E a gente, toda vez que a gente fala de justiça, ou de alguma coisa do judiciário, ou de lei, ou de fatos, chegam vários e-mails de advogados ou juízes que estão ouvindo o programa, falando que nós estamos falando bobagem ou que nós estamos sendo injustos. E foi por causa disso que a gente resolveu uma vez convidar o Regis. E aí é impressionante que é o seguinte, que ao mesmo tempo que 10 ou 15 mandam nos explicando que nós estamos sendo injustos, 150, 200 mandam, enfim, alguém está falando por nós. Nós queremos isso, nós queremos aquilo. E a gente descobre depois que a gente também estava falando uma bobagem. Então, eu acho que isso, quando a gente fez o convite para o juiz ir lá nos explicar, mostra o buraco que há entre o que a sociedade acha que é justo e o que o judiciário, ao aplicar as leis, ou seja lá o que determina, transmite no sentido de que foi justo, né? Por exemplo, esses dias mesmo teve um caso de um juiz de um criminoso que não voltou porque teve direito àquele dia... Visita temporário. E a gente recebeu centenas dizendo que era um absurdo. E aí a gente foi, né? Eu liguei para o meu assessor para assuntos jurídicos e ele me disse, olha, o juiz é obrigado a seguir a lei. Quer dizer, não cabe ao juiz, se a lei diz que depois de tantos anos, por bom comportamento, ele pode ter isso, eu não tenho como manter o cidadão preso. Porque, na verdade, a gente também não quer injustiça para o outro lado, né? A gente não quer gente presa que não deveria estar presa. Só que para a sociedade o que fica? Olha, tinha um bandido, ele foi solto para passar o dia e um monte de gente boba acreditou que ele voltaria e ele não voltou. E na verdade não se discute o principal, que é talvez tenha uma lei que está errada. Eu não sei quem tem que mexer, mas está errada. Mas eu acho que a sociedade, o buraco é tão grande entre o que é feito, o que deveria ser informado e o que a gente entende por justo, que fica sempre mal explicado. Então, o judiciário e as leis nunca são justas. É isso que eu acho que a população inteira tem como percepção e que depois de conversar muito com ele, isso, pelo menos para mim, foi diminuindo. Quer dizer, hoje eu já acho que as culpas são um pouco mais mitigadas aí entre alguns poderes e entre algumas autoridades que talvez nem sejam cobradas, né? Mas eu vou fazer a mesma pergunta mudando a ótica. Não falta também para a imprensa, porque a imprensa acaba sendo um quarto poder, um quinto poder. Há quem diga que o Ministério Público seria o quarto poder, a imprensa então seria mais um poder do Estado. Não é papel também da imprensa procurar se informar melhor, para tentar informar essa população? Afinal, a Constituição Brasileira, artigo 226, se eu me corrija, se eu estiver enganado, ela prevê que os veículos de comunicação, eles são concessão do Estado. Então, eles têm que cumprir uma série de diretrizes, que é informar, pode entreter, mas tem que ter um cunho informativo, todo o programa. Não falta a imprensa também desempenhar esse papel que às vezes ela cobra do Poder Judiciário, que é, olha, nós vamos fazer o que é correto? Falta, e falta em todas as áreas, né? Na verdade,